Olá pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu tento falar a cada programa a satisfação que é, a emoção que é entrar um pouquinho na sua casa cada dia, contar o que Deus faz na vida das pessoas, mas eu acho que por mais que eu me esforce aqui para tentar passar para vocês a importância disso, a importância de ter você aí do outro lado, acho que eu não vou conseguir me expressar da forma que eu gostaria. Então hoje eu queria começar te agradecendo a você que está aí do outro lado, agradecendo a você que vai assistir esse programa pela internet, através do canal da Revista Aliança, o www.revistaaliança.com.br, você que vai assistir no seu celular, você que vai transmitir esse programa para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas. Eu gostaria de te agradecer, porque sem você, vidas não estariam sendo tocadas. A gente tem recebido um retorno muito legal, tanto pelo WhatsApp, pelo Face, pelo próprio canal da revista, aqui na TV também, na rua, as pessoas param e tal e conversam. E isso não seria possível sem você que está aí. Então hoje eu gostaria de começar esse programa te agradecendo. E é um programa realmente cheio de gratidão hoje. É um programa diferente, todos têm sido diferentes. E esse, eu já peço desculpas a você aí de casa, porque eu sei que eu não vou conseguir chorar, não vou conseguir deixar de chorar. Como eu já falei com vocês, eu não sou apresentadora, eu sou uma serva, então hoje eu vou chorar. Porque é uma história incrível, é um testemunho incrível. É assim, de você parar e falar, nossa, ele continua sendo Deus, ele é Deus e ele faz o que é melhor. Hoje a gente vai receber e vamos contar um pouquinho do testemunho da psicóloga Ana Ruth Monteiro. Ei, Ana Ruth, obrigada por ter aceito meu convite. Você é tão conhecida aqui na cidade, na região, e a maioria das pessoas ainda não sabem da obra grandiosa que o Senhor fez na sua vida, né? Então é um prazer te receber aqui, poder contar isso para as pessoas, ter você aqui para compartilhar isso com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, para mim também é um privilégio, né? Eu estou sempre conversando com as pessoas, meu trabalho é muito individual, né? No consultório, e aí muitas pessoas sabem, mas eu nunca tive uma oportunidade, assim, né? De ter um alcance tão grande para falar da minha vida, meu testemunho, da minha história, né? Vai ser muito bom para mim também. Eu creio que vai ser um tempo especial, que já está sendo um tempo especial, até porque hoje é uma data especial para você, né, Ana Ruth? Hoje Vou deixar você começar contando a sua história, o que é a importância do dia de hoje, o dia 10 de outubro, o que marcou esse dia na sua vida? Conta um pouquinho de você e um pouquinho desse dia pra gente. Como algumas pessoas já sabem, né, meu nome é Ana Ruth, eu estou morando aqui em Sete Lagoas, sou psicóloga e eu sou paulista, vim de Marília, São Paulo. Meu marido é carioca, ele veio transferido, né, para o quartel daqui, né, do Exército, e ele é militar. E aí nós viemos para cá. Então nós casamos, viemos para Sete Lagoas, né, e construímos nossa história aqui, nossa família. Nós aqui temos 3 filhos, né? E hoje é um dia especial, né? 10 de outubro foi o dia que mudou minha vida. 10 de outubro de 2002. Foi quando nasceu meu segundo filho. O Gustavo foi um menino assim que ao nascer ele foi um marco, foi um divisor de águas, e a pessoa que eu sou hoje, eu posso afirmar que a pessoa que eu me tornei, a pessoa que eu sou hoje, eu devo muito ao Gustavo. Então, assim, é muito diferente de quando as pessoas ficam sabendo que eu tenho um filho especial, as pessoas fazem uma imagem de algo que, nossa, é um problema, mas para mim eu tenho uma enorme gratidão a Deus pelo filho que Ele me deu, né? Muitas pessoas falam que só pessoas especiais têm filhos especiais, mas não são pessoas especiais, as pessoas tornam-se especiais por eles, porque né? Eles transformam a vida da gente. Eu acho que tem uma foto de quando ele nasceu, não tem? Tem. Aí, né, se for possível colocar a foto, né, aí o pessoal de casa vai estar vendo. Então, o Gustavo, ele, né, nesse dia, quando ele nasceu, ele teve uma infecção, ele pegou uma infecção generalizada, né? Ele nasceu aqui em Sete Lagoas e dessa infecção ele foi transferido para Belo Horizonte, porque o hospital aqui não tinha os recursos, né? Na época Sete Lagoas não tinha nem UTI neonatal, e ele deu entrada em Belo Horizonte e já foi diagnosticado que ele teve meningite bacteriana.
E o fato de ter meningite deixou sequelas. Então ele teve paralisia cerebral. O diagnóstico dele foi mais preciso, foi atrofia cerebral esquerdo. E quando o Gustavo nasceu, as pessoas pensam, nossa, como é que você recebeu essa notícia? Como é que foi? Eu lembro que o tempo que ele ficou na UTI, ele ficou 2 meses na UTI. E eu tinha o meu mais velho, né? Eu engravidei do Gustavo, o Felipe tinha 11 meses. Nossa. Quando eu fiquei grávida do Gustavo. Então, assim, foi bem difícil essa época. E o Gustavo ficou 2 meses na UTI em Belo Horizonte. Então, eu ficava indo pra lá e pra cá. Foi um período difícil. O Felipe era pequenininho, né? O Felipe era pequeno, eu não podia deixar ele aqui. Então, foi a família, né? A minha família me ajudou muito nesse tempo. E foi um período difícil. E nesse tempo, eu recebia muitas orações, as pessoas me ligando, deixando música. Então, assim, foi isso que me sustentou nesse tempo. Mas quando ele teve alta, o médico já falou assim, olha, seu filho, ele teve, né, tem uma paralisia e ele vai precisar de muitos atendimentos, ele não vai andar, ele não vai falar, ele não vai ouvir, ele vai ter dificuldades com coordenação motora. Então, assim, o médico no dia da alta, que eu estava toda feliz que eu ia sair do hospital, ele me deu esse diagnóstico muito pesado. E ao ouvir esse diagnóstico, eu lembrei muito de uma das palavras que eu ouvi de um amigo, que ele leu um versículo para mim da Bíblia e falou assim, Ana Ruth, você vai ouvir muitas palavras, igual esse rei na Bíblia, era o rei Asa. Ele falou, esse rei, ele também teve muitas enfermidades, mas ele preferiu confiar em Deus do que nos médicos. Então eu recebi a palavra do médico e ao mesmo tempo eu preferi falar, não, Deus vai me dar força para passar por isso, né? E foi aí que eu passei a buscar em Deus a força. Só que o médico deu uma deixa, ele falou assim, olha, você está saindo com seu filho, mas existe a plasticidade cerebral. Então, as células que morreram, elas não vão mais fazer essa função, as funções devidas. Mas se você estimular seu filho, começar com estimulação precoce, você vai estimular e as células vivas, as outras, vão aprender a fazer o serviço daquelas que morreram. Olha. E ele falou que o máximo que você conseguir em 2 anos é o tempo de maior estimulação de um bebê, que até 2 anos o bebê se desenvolve de 1 mês para mês, né? E aí eu falei assim, vou com tudo nisso, né? Eu vou entrar. Então eu fiz de tudo de tratamento. Eu não queria, para mim não tinha limite, valor, dinheiro, mãe, né? Mãe é muito assim, né? A gente quer a melhora do filho, eu fazia de tudo, então todo o tratamento em casa e tal. E aí é como se eu tivesse jogado o problema lá na frente. Porque eu pensei, não, mas com 2 anos meu filho vai estar bom. Porque, eu vou fazer todo esse tratamento. E eu achava que todo o meu esforço seria capaz de transformar a vida dele e dele mudar. E aí eu lembro que quando ele fez 1 ano, eu fiz um culto de aniversário, foi muito bom, foi um momento da gente agradecer a Deus tudo que a gente tinha passado. E aí quando eu olho as fotos, eu vejo a foto do Gustavo com 2 anos, foi com 2 anos que eu comecei a ver que o Gustavo realmente tinha dificuldades e que por mais que eu tentasse fazer de tudo, não iria superar. E aí eu comecei a ficar muito incomodada, porque quando eu andava na rua, eu via crianças da mesma idade que ele e trazia muito sofrimento, que eu olhava, só de olhar uma criança desenvolvida, eu já pensava, olha, meu filho não anda, olha, meu filho não está desenvolvendo. Então olhar para as outras crianças me trazia dor, porque eu começava a ver que meu filho não estava desenvolvendo. E aí foi aí que eu passei o momento mais difícil da minha vida, entre os 2 aos 3 anos de idade dele, foi o momento mais difícil. Não foi no nascimento, embora o médico tenha falado tanta coisa, mas foi quando ele tinha 2 anos. Teve esse vácuo, esse espaço aí de você ainda acreditar que era possível que ele se tornasse uma criança normal, né? Então, é como se você tivesse ficado anestesiada esses 2 anos. Foi. E aí, com 2 anos, eu fui me ater que eu não tinha. Em 2 anos, eu não tinha ido no médico, eu não tinha cuidado de mim, porque meu foco era o Gustavo. E aí, eu comecei a pensar, né? E fui percebendo que a família não era 1, que a família era 4. Que eu ainda tinha um marido, eu tinha outro filho para cuidar. Então eu comecei a falar assim, não, alguma coisa está errada. E nesse período eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu chegava em casa, eu estava muito triste, eu ia deitar, eu ficava lá ouvindo música para ter forças para levantar, porque eu achava que eu não ia ser feliz na vida se meu filho tivesse esse problema. Então eu achava que eu dependia da melhora dele para eu estar bem. E uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida foi exatamente
exatamente nesse ponto. Eu lembro de tantas coisas que eu fiz, uma das coisas boas que eu fiz foi de continuar trabalhando, porque o próprio trabalho, atender pessoas como psicóloga, me fez sair do meu mundinho, né? Eu comecei a ver que existem outras pessoas com problemas maiores, menores. O fato de eu sempre estar falando, que eu sou uma pessoa muito comunicativa, falante, eu conto da minha história, conto da minha vida. E nesse contar é terapêutico, falar é terapêutico. E uma das melhores coisas do falar é que você expõe seus problemas e você recebe ajuda. Então, o fato de eu falar sempre das dificuldades que eu tinha, sempre chegava alguém para falar, olha, tem um médico, olha, tem essa fisioterapeuta, faz isso, faz aquilo. Então, eu sempre tive uma ajuda muito grande dos profissionais, do Gustavo e das pessoas, meus amigos, as pessoas da igreja, pelo fato de eu falar e nunca ficar escondendo o problema. Que uma das dificuldades quando a gente tem um problema, a gente quer esconder e a gente quer mostrar para as pessoas que a gente não tem problema, né? Que é tudo lindo, maravilhoso, tudo sob controle. E na verdade não é assim, só a gente sabe, né, quando a gente está sozinho, quando você vai deitar, quando você está na sua casa, você sabe a dificuldade que você está passando, e se você não expõe, se você não fala, você não tem como melhorar, porque a melhora vem de expor. E nessas de eu estar falando, eu lembro que eu estava um dia passeando em Belo Horizonte, né, na verdade é o tratamento do Gustavo, que a gente ia muito para lá, e eu encontrei um livro que eu dei até de presente pro meu marido. É um livro que chamava Pais de Crianças Especiais. E é um livro muito interessante. Nesse livro são pais homens que escrevem cada capítulo, cada um contando a história do seu filho especial. Então é um livro muito rico, porque tem a história de autismo, síndrome de Down, tem todas as dificuldades maiores, né? Dificuldades com o filho, e cada pai contando como que foi a experiência dele. E um dos pais que estava contando, ele falou que ele só melhorou depois que ele vivenciou um luto. E foi isso que foi a grande descoberta na minha vida. Esse pai falou, né, que ele melhorou só quando ele enterrou a idealização que ele tinha de um filho. Desse filho, né, que ele teve. E foi aí que nesse processo, entre 2 e 3 anos, eu percebi que eu também tinha feito, porque quando a gente engravida, a gente fica sonhando com o bebê, olhando revista, né, olhando imagem, então a gente idealiza um filho. E você já tinha um filho, então, será que vai ser parecido? Será que não vai ser? E o Felipe, quando nasceu, foi tudo de bom, né? Eu falo que o parto do Felipe foi até anormal, porque eu não tive muita dor, foi um parto normal, eu não tive muita dor, foi tudo muito bom, o hospital, a médica. E aí eu falei, vou fazer tudo de novo, no mesmo lugar, com a mesma médica, tudo de novo, e na verdade teve outra história. Então nesse processo eu idealizei um filho. Quando o Gustavo nasceu, eu não aceitava o Gustavo. Porque eu queria aquele Gustavo que eu idealizei. Que estava na sua cabeça. Que estava na minha cabeça. E aquele Gustavo que eu idealizei, ele andava, ele falava, ele fazia tudo, ele desenvolvia, ele ia trazer maior sucesso. Então, assim, eu criei na cabeça um Gustavo. E nesse momento que eu percebi, eu falei, eu tenho que enterrar esse filho. Esse filho não existe. Esse filho nasceu um dia na minha cabeça, mas eu preciso enterrar esse filho. Né? Ele morreu, esse filho. E foi aí que eu passei a entender que o filho que eu tinha era outro. E as características dele, o jeito dele, o tempo dele, é só dele, é único e especial. Então eu passei a ver a situação de outra forma. E só depois disso que eu passei a aceitar meu filho. Então, praticamente, eu comecei a aceitar meu filho mesmo, foi depois dos 3 anos, 3 anos e meio, que eu comecei a olhar para o Gustavo e falar assim, esse é o Gustavo, ele é assim, ele desenvolve nesse tempo, ele não vai fazer as coisas no tempo que os outros fazem, ele não vai falar igual no mesmo tempo. Então, eu passei por essa experiência. Inclusive, uma vez eu estava numa palestra, num congresso, e aí fizeram a pergunta lá, quem aqui já perdeu um filho? Quem já viveu um luto? E eu, assim, estava tão envolvida no meio da palestra que eu até levantei a mão. Aí depois as minhas amigas estavam perto, eu fiquei até constrangida. Eu falei, gente, será que elas estão pensando que eu perdi um filho, né? E eu levantei a mão, quem já tinha perdido um filho? Aí na mesma hora foi Deus falando, que bom
que você já se curou disso. Glória Então, a na Deus. mesma hora, eu ouvi assim, como se Deus falando assim, tá, e você entendeu exatamente o que você precisava ter feito, né? De ter enterrado um filho que não existe. Porque aí tudo que o Gustavo faz, eu aceito hoje, né? E eu imagino que seja uma dor real, né? Esse luto. É como se fosse realmente a morte de um É uma filho, morte, né? é. E essa situação do luto, ela é muito importante na nossa vida. Eu que trabalho como psicóloga, eu vejo assim que quantas pessoas precisam vivenciar um luto. Às vezes é você encarar que você perdeu, né? Então assim, a gente tem que encarar, eu perdi o emprego, eu perdi um familiar, eu perdi o marido que eu queria, eu perdi meu trabalho e eu perdi um filho. Então, enquanto a gente não assume que perdeu, né? Isso é vivenciar, né? Começar a vivenciar um luto, é exatamente você identificar que você perdeu para você começar a ver, e agora? Como que eu vou lidar com essa realidade? Porque antes do luto, a gente fica brigando, querendo voltar à vida anterior. Então a gente fica frustrado porque a gente quer a vida anterior, a gente quer o que a gente idealizou. E à medida que a gente começa a encarar que essa é a minha realidade, eu posso transformar a minha realidade hoje. Ana Ruth, a gente vai fazer um intervalo comercial pequenininho e aí a gente volta para você responder essa pergunta que você mesma fez. O e agora? Como é que foi depois do luto? É rapidinho, a gente volta logo logo.